José, estamos prontos para mais um episódio das conversas entre organizações. Hoje, os fatores ESG são os nossos pontos de partida. O que é que podemos esperar desta conversa? Vai ser interessante, até porque eu tenho a opinião que temos um país a duas velocidades. Temos marcas com intenção e temos marcas com intenção e com a ação. E tendo em conta hoje a pertinência destes temas, sobretudo tendo em conta o Estado, os recursos em que está o mundo, a questão também social, é importante perceber o que é que as marcas estão a fazer, até porque as marcas têm aqui um papel não só de responsabilidade interna, mas também um papel provavelmente de influência e de criação destas temáticas no consumidor, que por muitas vezes não as domina. Aliás, continuamos a associar muito estas questões do desenvolvimento sustentável às questões ambientais e elas são muito mais do que isso. Portanto, vamos ver em marcas de dois setores completamente diferentes o que é que está a acontecer. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos à série CEO, Conversas entre Organizações, em parceria com a Escolha do Consumidor. É uma sigla da qual se tem ouvido falar com alguma frequência. ESG significa Environmental, Social and Governance e tratam-se de indicadores ambientais, sociais e de governação corporativa criados para medir o grau de compromisso das organizações relativamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Junta-se a esta nossa conversa Jéssica Lourenço, Marketing and Business Development Director na Glassdrive, e Isabel Guimarães, Head of Sustainability do Credibon. A co-moderar esta conversa tenho José Borralho, Chairman and Inspiration Officer da Consumer Choice. Sim, vamos para mais uma bela conversa. Vamos entender o que é o ESG e começávamos precisamente por aí. Lançava uma ronda rápida às nossas convidadas. Como é que explicam o que é o ESG para as vossas empresas? Para nós o ESG é inovação, é fazer as coisas de uma forma muito prospectiva e, de facto, o Banco Credibon tem sido muito bem sucedido. É um trabalho que já vem a fazer desde há muito tempo e nada como os resultados financeiros, a consistência em termos daquilo que é a abordagem ao mercado e aos clientes e, claro, continuamos a estar no top do ranking do Great Place to Work. E no vosso caso, Jéssica? Para a Glassdrive significa agir de forma responsável todos os dias. A Glassdrive pertence ao grupo Saint-Gobain, que tem como propósito Making the World a Better Home, que está intimamente ligado a estes pilares no âmbito do ambiente, social e de governança. Nesse sentido, são várias as ações que temos definidas e objetivos para atingir que estão delineados no nosso roadmap. Isabel, das políticas que já implementaram, nota-se que elas influenciaram a percepção da marca a nível interno? E se sim, quais foram as iniciativas que foram melhor recebidas pelos colaboradores? Portanto, temos sempre estas duas perspectivas, a interna e a externa, não é? De facto, políticas específicas internas, nós preservamos muito aquilo que é o próprio engagement do colaborador, portanto, nós tentamos envolver ao máximo e temos, vou dar aqui um exemplo que nós estamos até a fazer com a Dress for Success, em que temos um concurso para upcycling de roupas com a Lisbon School of Design também, e portanto o desafio que foi criado foi ou seja, como é que conseguimos transformar essas roupas e foi feitas com as próprias doações dos colaboradores de roupa. Portanto, nós fazemos isso. Em termos de marca para fora, ou vá lá, marca externa, de facto tem sido um desafio, não é? Porque o nosso próprio negócio implica até a transformação. Nós, como temos parte do financiamento automóvel, percebemos que há aqui uma tendência de diferenciação para aquilo que são carros elétricos, carros híbridos, isso fez-nos transformar e criar o Pisca Green. E, portanto, todo esse posicionamento e a transformação que fazemos portanto, tem muito significado e isso também vemos pelos estudos que fazemos. Jéssica, na Glassdrive, sentem que os stakeholders envolvem-se com este tipo de mensagens e dão valor a estas iniciativas? Sim, começando especificamente pelos clientes, cada vez mais são procuradas marcas que são transparentes e desta forma tentamos ao máximo partilhar todos os resultados no âmbito do ESG das ações que implementamos. Além disso, temos parcerias com várias entidades e associações, seja
para a realização de ações no âmbito destes 3 pilares, seja para apoio de eventos e iniciativas locais. Nós, como somos uma rede de franchising, que é algo que nos diferencia, acabamos por ter aqui uma proximidade das comunidades locais que nos permite uma aproximação e um desenvolvimento muito interessante. Isabel, é possível medir-se o retorno reputacional e financeiro deste tipo de iniciativas da ESG? É possível. Muitas das vezes associamos à imagem, não é? Mas isso os próprios prémios e a escolha do consumidor é um exemplo. Consegue premiar e perceber que tem impacto e que é positivo. Se pensarmos a um nível mais financeiro, eu há pouco falei do financiamento automóvel, portanto, quando nós pensamos no impacto e tudo aquilo que traz nesta vertente de ambiental e esta nossa aposta naquilo que é a componente green, nós conseguimos perceber que a nossa nova produção já é cerca de 10%, já é nestes segmentos, portanto nós conseguimos ver essa vertente e depois o Banco de Crédito tem um outro pilar muito importante, portanto tem a parte ambiental e depois tem a parte social e para nós a parte social está ligada aos clientes. E quando nós falamos de clientes, falamos do bem-estar deles e falamos da saúde financeira. E, portanto, passando aqui para o impacto financeiro, para nós é fundamental perceber a fragilidade e até que ponto é que nós estamos a proteger os clientes. E isso o impacto é financeiro, porque no fundo está associado aqui um chavão do setor financeiro ao custo do risco. Portanto, quando nós estamos a proteger o cliente para ele não incumprir, nós próprios estamos aqui a ter impacto naquilo que é a nossa rentabilidade através deste custo do risco de incumprimento. Jéssica, consideram que é importante comunicar ao mercado o que as marcas fazem ao nível do ESG? Sim, claro. Eu diria que, como referi anteriormente, essa transparência reforça a confiança dos consumidores com as marcas. Posso partilhar um exemplo. Na rede Glass Tribe fazemos reciclagem de vidro e isso é comunicado aos nossos clientes e transmitir que o impacto da incorporação de 1 tonelada de vidro no processo de produção pode diminuir cerca de 300 kg de emissões de CO2 ou poupar até 850 kg de areia, é algo que é muito importante e relevante e que acaba por contribuir também para o bem-estar da empresa, mas de quem recorre aos nossos serviços, sabendo que temos aqui alternativas que estão a trabalhar diariamente para proporcionar um futuro melhor. E é cada vez mais diferenciador no vosso setor esse tipo de comunicação? As empresas, todas elas, cada vez se preocupam mais com estas temáticas. Apesar deste ser um exemplo, nós temos outras medidas. Priorizamos, por exemplo, a reparação de um para-brisas em detrimento de uma substituição, uma vez que o impacto que uma substituição tem no meio ambiente é superior e implica aqui a produção de novos materiais, acabamos por estar alinhados com aquilo que são os nossos objetivos e as nossas ações. Além disso, eu diria que é importante também que o consumidor tenha a consciência de que a prioridade é prestar um serviço de excelência, sendo que temos em consideração aqui o melhor para o meio ambiente. Gostaria também de lançar aqui uma questão. Se nós podemos considerar que as boas práticas a nível da ESG podem servir quase ou criar no mercado um efeito de boa influência até para as outras marcas. Vocês sentem que isso acontece, Isabel? Eu acho que há uma contaminação, não é? E nós vemos, às vezes somos os líderes, nós queremos ser sempre os líderes, mas às vezes somos os followers, portanto, e quando vemos uma determinada marca a ir por um determinado caminho e vemos toda esta componente, vou-lhe chamar green, nós também queremos estar, quer dizer, há aqui alguns temas quentes no financiamento, automóvel, estou a falar de crédito ao consumo, toda a parte da renovação de casas e, de facto, nós vemos toda essa contaminação e vemos as associações e mesmo o Banco de Portugal muito preocupado aqui em motivar os setores, não é? E aqui o papel do setor financeiro acaba por ser específico, não é? Porque, quer dizer, aquilo foi o desafio e a sustentabilidade mudou porque hoje já a regulamentação foi a grande novidade nestes temas que, se calhar, há 20 anos atrás era completamente, portanto, voluntário. Hoje em dia já há regulação e, portanto, nós, além de sermos financeiras, nós temos também que incentivar os consumos, não é?
E, portanto, todo o conhecimento que damos e o contágio setorial é muito importante. E na Glassdrive, Jéssica? Sim, eu diria que isto é um caminho que temos que fazer todos juntos, porque a verdade é que todos nós estamos num só planeta, portanto só assim faz sentido. Na Glassdrive preocupamos-nos diariamente com estas temáticas. Posso partilhar que temos alguns objetivos definidos, como por exemplo até ao final do ano 25% dos nossos veículos de cortesia serem de mobilidade elétrica e até 2030 100% da mobilidade dos centros Glassdrive ser no âmbito também de energia verde. Além disso, nós temos mapeadas várias ações com objetivos definidos que pretendemos atingir, não só no âmbito relacionado com o meio ambiente, mas também, por exemplo, social. A Glassdrive do Barreiro trabalha diretamente com a cooperativa Rumo, uma associação que promove a integração de jovens no mercado de trabalho e, desta forma, acreditamos que estamos também a desenvolver todas estas parcerias e toda a cadeia de valor neste sentido. Se mais empresas como as vossas tomarem decisões e a pensarem nestes pilares, e esta é uma pergunta um bocado matreira, que tipo de problemas é que poderemos vir a resolver no futuro? Resolver no futuro? Eu não lhe vou chamar problemas, Sim, não é? desafios. Quer dizer, os desafios que nós vamos ver há de ser sempre como é que nós vamos continuar a convencer o nosso acionista de que isto de facto é um bom investimento. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E no caso do Banco Credibon, muitas vezes temos o conflito do dia-a-dia, nós temos que descer ao PEX, então onde é que estão os recursos para fazermos aqui investimentos de longo prazo, não é? Porque quando nós falamos de longo prazo. E nisso o nosso acionista é um bom acionista no sentido em que definiu objetivos e objetivos que foram devidamente certificados pelo SBTi, em que define que até 2050 o financiamento tem que ser de todos elétricos. Portanto, quando já temos um horizonte de 2050 e um acionista que decide isto, portanto, temos que ir vivendo o desafio do conflito constante, ano a ano, do nosso orçamento e do nosso budget, com a nossa capacidade de investimento para atingir este longo prazo. No vosso caso, Jéssica? Sim, eu aqui destacaria o tema da gestão dos recursos naturais. A verdade é que eles são cada vez mais escassos, acabamos por atingir aquilo que é o limite muito antes do final do ano, como todos nós temos esse conhecimento. E para nós, Glassdrive, pertencendo ao grupo Saint-Gobain, eu diria que é uma mais-valia, uma vez que nos permite criar sinergias entre as nossas empresas do grupo para desenvolver ações e implementar medidas e estratégias que contribuam de forma positiva para estes pilares. E nesta fase em que está tanta gente a comunicar este tipo de iniciativas, como é que nós distinguimos as marcas que estão a ter uma abordagem autêntica e honesta e as que não? Como é que nós distinguimos? Eu acho que isso, quer dizer, os clientes eles próprios distinguem isso, vê-se na própria marca e nós como banco aí estamos completamente bloqueados porque nós queremos utilizar o termo green e não é possível, não é? E, portanto, nós sentimos que temos mesmo uma estrutura de compliance que nunca nos vai permitir fazer o chamado greenwashing ou social washing ou o que for. E, portanto, todos os nossos procedimentos internos, todas as preocupações que temos, que são muito setor financeiro, acabam por ser já quase uma vantagem para chegarmos ao cliente com uma mensagem verdadeira. Temos tudo o que é preciso para o cliente tenha essa percepção. E nós, de facto, já agora, nós fazemos um estudo anual para perceber qual é que é a percepção do cliente relativamente à performance da sustentabilidade e, de facto, nós temos conseguido evoluir muito nesse sentido e no último ano, aliás, este ano, o resultado foi 8,4 em 10 e nós estamos a questionar, portanto, os clientes como é que eles veem o Banco Credibon em termos de sustentabilidade e eles realmente fazem essa avaliação e fazem tanto em termos daquilo que é a nossa oferta, vou-te chamar green, por simplificação, como aquilo que são as nossas práticas e como é que eles veem os nossos colaboradores, ou seja, como é que eles sentem que os nossos colaboradores estão profissionalmente preparados
para existir e, portanto, nós temos tido resultados fantásticos a esse nível, o que também consolida aquilo que é a nossa imagem e o nosso posicionamento. Jéssica, como é que gostariam que a Glass Drive impactasse as comunidades onde se integra, uma vez que vocês são uma rede de franchising? Sim, diria que o facto de sermos uma rede de franchising é algo que nos diferencia, pois temos à frente de cada negócio pessoas que conhecem muito bem a realidade da zona onde estão inseridas, conhecem as entidades, associações, e isso facilita aqui a nossa proximidade local. Na verdade, queremos ser vistos como uma extensão de apoio a todas estas entidades e associações, porque sabem que com a Glass Tribe podem contar para desenvolver vários projetos que tenham no seu roadmap no âmbito social, e desta forma estamos a criar um impacto positivo na comunidade local. Como falei há pouco, com a cooperativa Rumo temos esta parceria, mas foi apenas um exemplo daquilo que temos vindo a desenvolver para estar mais próximo e contribuir para o pilar social. Eu no outro dia estava numa discussão em que brainstorming com uma empresa e discutíamos muito o conhecimento que o consumidor tem ou não tem destes temas. E aliás saiu há pouco tempo um estudo a propósito, nomeadamente das questões da sustentabilidade, em que 70% dos consumidores têm a intenção de consumir sustentável, mas depois na prática só 38% é que consumia. Portanto, temos a intenção, não temos uma ação. Vocês não acham, e é uma pergunta final praticamente que deixo para ambas, as marcas não deveriam ser também quase que, ou ter um posicionamento de curadoria para o consumidor? E a marca onde eu estava a discutir isto a semana passada, que em um comparador de preços, evoluíamos para uma situação em que porque é que eu hei de só comunicar e dar a conhecer preço e não hei de dar a conhecer também o tipo de escolhas e fomentar a tal ação que não se tem na maior parte dos casos? Eu acho que aqui o Banco Credibon é um excelente exemplo, porque no fundo nós concedemos crédito, não é? Portanto, o nosso métier é dar dinheiro, não é? Ou conceder aqui um crédito. E, de facto, o papel que nós temos feito é de influenciador, nomeadamente, como nós vimos aqui na parte do setor automóvel, e mais uma vez dentro do Pisca, aquilo que nós temos são, zonas dedicadas, e temos newsletters, temos conteúdos, portanto, temos até a participação noutros fóruns, exatamente para desmistificar aquilo que é uma troca para um carro elétrico, não é? Isto é altamente transformador. Quem está habituado a uma forma de mobilidade e ter outra forma de mobilidade, pode ser elétrico ou até mesmo pode ser bicicleta. E, portanto, toda essa capacidade de influência acaba por ser isso. E nós também temos aqui outros papéis. Falámos há pouco um bocadinho nas dificuldades financeiras, ou apoiar os clientes quando eles possam ter algumas dificuldades e, portanto, aqui nós fazemos um pouco mais. Temos tudo o que são ações de literacia financeira e literacia digital financeira, que não é propriamente o nosso negócio core, mas influenciamos através destes conteúdos, desta sensibilização e desta informação ao cliente, aos consumidores de uma forma geral. Na minha opinião, sem dúvida que as marcas têm um papel educativo e para a Glass Tribe isso não é diferente. E eu diria até que dentro deste papel educativo temos duas vertentes, a vertente interna e externa, porque muitas vezes nós também temos que explicar internamente o que é que são estes objetivos que nós pretendemos atingir, porque é que o queremos fazer e que acaba por contribuir aqui para o orgulho dos colaboradores em pertencer e trabalharem numa marca como a Glass Tribe e para a atração de talento. No âmbito externo, eu diria que além do papel educativo, é importante que, quando comunicamos estes temas, apresentemos dados e resultados. Só desta forma é que vamos conseguir que o consumidor perceba efetivamente qual é o impacto que determinadas ações estão a ter. Voltamos aqui um bocadinho ao tema do greenwashing e é isso que nós também não fazemos de todo, porque temos essa preocupação de partilhar com o consumidor quais são os resultados efetivos das ações que temos implementadas.
Estamos no final do nosso tempo deste episódio da série CEO Conversas entre Organizações, em parceria com a Escolha do Consumidor. Resta-me agradecer a presença de todas e assim que nos segue, não se esqueça de subscrever o Brands Channel e ativar as notificações do canal oficial das marcas. Até à próxima. José, que conclusões é que podemos retirar da conversa que acabámos de ter? Olha, Marco, foi uma conversa interessantíssima. Eu acho que temos aqui um conjunto de conclusões que resumem aquilo que está a passar em muitas das empresas. Por um lado, as empresas têm hoje já o cuidado de trabalhar estes temas também a nível interno, até porque, dizem as regras da comunicação, temos que começar efetivamente pelos públicos internos, não só para defender aquilo que é a imagem e a reputação da empresa, mas também para transmitir. Depois, estas empresas acabam por, com estas ações, ter uma influência a dois níveis. Por um lado, o consumidor em si, sendo de alguma forma curadores e prescritores das boas práticas e daquilo que deve ser a sua exigência no mercado, mas também, de alguma forma, levar essa experiência e esse benchmarking, chamemos-lhe assim, a outros setores que se podem rever neles e copiar as boas práticas. Depois, há aqui um dado que é importantíssimo e que raramente se fala, que é o papel dos acionistas. Um acionista que não tenha a capacidade de ter esta visão a longo prazo é um acionista que, de alguma forma, está a condicionar a própria evolução da empresa dentro desta temática. E, portanto, eu acho que isto é uma nota que é importante que fique lá para casa, sobretudo para quem é acionista, para perceber que os temas do desenvolvimento sustentável começam calhando naquilo que é a visão do acionista para o bem do planeta. Muito obrigado, José.